E aí, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim falar sobre um livro que é muito difícil falar sobre ele, porque assim, é aquele livro que você acha que é uma coisa e tudo tá se encaminhando e de repente tem uma reviravolta e você percebe que não era nada daquilo que você tá pensando. E é um livro muito cruel, além de tudo isso, que é ótimo. Então, assim, se você tá afim de ler uma maldade, se você gosta de ler uma coisa mais cruel, vem pra esse livro. E esse livro é Bodas de Sangue, do Pierre Lemaitre, publicado pela editora Gutenberg. Esse livro já tinha sido publicado antes, com o nome Vestido de Noivo, pela editora Vestígio, que é um selo do Grupo Autêntica, assim como a própria editora Gutenberg também é. Pelo que eu falei lá no comecinho, acho que já deu pra sentir que eu tô falando sobre um thriller, e eu não costumo dar spoilers nas minhas resenhas, aqui não vai ser diferente. Agora, se você ainda não leu esse livro e você pretende ler no futuro próximo e não quer saber nadinha sobre ele, nem detalhes da sinopse, nem nada, eu realmente recomendo que você não veja esse vídeo. Bom, aqui em Bodas de Sangue a gente conhece a Sophie, que é uma mulher nos seus 30 anos, ela trabalha de babá, cuidando de um menino de 6 anos em Paris. Só que as coisas têm andado um pouco estranhas para Sophie ultimamente, ela tem tido alguns problemas de memória, sabe? Ela não se lembra das coisas, uma certa confusão mental. E ela tem, às vezes, uns apagões, assim, ela não consegue lembrar o que ela fez ou se ela fez alguma coisa durante esse período de tempo que ela teve um apagão. E uma tragédia também acontece logo no começo desse livro. Esse garotinho, né, que a Sophie toma conta, ele aparece morto em casa de manhã e a Sophie acaba sendo a principal suspeita, né? Só que a questão é, ela fica desesperada porque ela não lembra de ter feito nada daquilo, de ter relação com aquilo, ela não tem nem ideia de como aquilo foi acontecer. E ela não tem mais o que fazer, né? Então ela faz a única coisa, toma a única providência que parece meio plausível para ela no momento, que é fugir. A essa altura, a Sophie, ela meio que acredita que ela tá tomada por uma espécie de loucura, né? Então ela percebe que a única coisa que ela tem a fazer é mesmo recomeçar uma nova vida, né? Com um novo nome, uma nova imagem, deixar pra trás tudo aquilo, até porque ela suspeita que ela pode ter cometido outros assassinatos durante esses períodos de ausência mental que ela tem. Aí ela começa a traçar planos, né, para essa nova vida dela, totalmente separada do passado. E esses planos, né, além de um nome falso e tudo mais, incluem também outro emprego e até um novo marido. Bom, nesse ponto a trama já tá super intrigante, a gente já começa a montar algumas teorias na nossa cabeça, né? O que será que tá acontecendo com a Sophie? O que será que ela tem? Mas aí o que acontece, né? Adivinha, o autor chega lá e dá a primeira grande reviravolta na história. A gente começa a conhecer o passado da Sophie, quem foi a Sophie antes de tudo isso, porque sim, ela tinha um passado bem diferente do presente dela, ela tinha uma outra vida, um outro emprego, ela tinha uma vida inclusive bem encaminhada até que as coisas começaram a ficar esquisitas com esse negócio da memória, né? A partir daqui eu não vou dar mais detalhes, né, sobre a trama, até porque tudo que eu falasse a mais seria meio que spoiler, então assim, até agora tranquilo, assim, são coisas que acontecem no começo do livro, não revelei nada demais. Mas saibam que essa não vai ser a única reviravolta na história, o autor entrega outras mais, então esse é um livro impossível de largar mesmo. Uma coisa muito interessante nesse livro é o próprio ritmo dele, né? Porque assim, ele começa muito acelerado, mega acelerado, assim, total. E logo depois vem uma parte mais cerebral, né? Mas sem perder a atenção no começo. Só que aí o suspense ele vai sendo meio que reconstruído pouco a pouco. E sempre pra cima, pra cima, pra cima. Aliás, esse foi um ponto altíssimo do livro, na minha opinião, sabe? A questão do suspense, a tensão praticamente física que a gente sente. E eu compararia isso daqui com os filmes do Hitchcock, por exemplo, que colocam a gente num grau assim de adrenalina, de suspense dos mais altos. Assim, Bodas de Sangue não é um livro perfeito, eu vou falar sobre isso um pouquinho mais pra frente, mas eu acho que ele consegue entregar muito bem o que ele propõe, que é uma história com uma tensão assim num nível alucinante e que, na minha opinião, consegue fazer uma coisa que só os melhores suspenses conseguem fazer, que é fazer com que a gente transponha a história do livro para nossa realidade, e não a nossa realidade no nível macro, assim, tipo o mundo, mas a nossa realidade individual. Putz,
isso poderia acontecer comigo. Será que isso é uma coisa que tá acontecendo com alguém que eu conheço? Dá aquela noia meio que momentânea na gente. E isso acontece especialmente porque Bodas de Sangue é um livro sobre manipulação, e manipulação, eu diria, no seu aspecto mais cruel, sabe? É aquela coisa de você se apropriar da vida de alguém, de manipular a realidade, os fatos, as relações. E é também uma história de obsessão. E nesse ponto eu acho que o Pierre Lemaitre, ele acerta muito, porque ele poderia muito bem ter entregado, sei lá, um ótimo thriller psicológico, né, com essa questão da loucura, de falta de controle dos próprios atos, perda da razão, e tudo bem, seria ótimo. Só que ele vai muito além, porque ele acrescenta a questão da manipulação, a questão da obsessão. Eu acho que esse combo deixa esse livro muito mais rico. É aí que, sei lá, tipo, aplausos de pé pro autor. E junto com tudo isso, né, uma coisa que contribui muito pro ritmo desse livro é a própria narrativa, porque ela é uma narrativa muito objetiva, muito curta e grossa, sabe? Eu até meio que espantei no começo do livro, porque eu tava lendo um livro totalmente numa outra vibe, sabe? Aí eu caí nesse livro, aquela coisa papum, sem qualquer firula, sabe? Sem também ficar muito tempo descrevendo as coisas, é mais ação, ação, ação. Mas lembra que agora há pouco eu disse que esse não é um livro perfeito? Pois é, alguns detalhes meio que me fizeram questionar um pouquinho esse livro. Primeiro, esse é um livro, né, uma história que você precisa totalmente comprar, né? Óbvio que isso acontece com todos os livros, né, de alguma maneira. Por exemplo, sei lá, quando você começa a ler um livro, você meio que faz esse pacto com o autor de entrar na história, sabe? De se deixar convencer. Só que nesse livro eu acho que isso precisa acontecer num nível muito maior. Muitos momentos, assim, que eu comecei a questionar, então eu imagino que seja uma coisa meio geral, né? Os leitores meio que questionam, sabe? Fatos da história mesmo, tipo, ah, tá, né? Como é que, sei lá, fulano conseguiu fazer tudo isso e ninguém vê, ou como é que, sei lá, ninguém via a gente entrando e saindo de algum lugar, sabe? Esse tipo de coisa. E a história também segue num ritmo tão acelerado que algumas coisas acontecem sem mostrar pra gente exatamente como foi possível acontecer, sabe? Outra coisa que eu senti muito falta de saber mais em torno da obsessão do Franz, que é um personagem importante aqui na trama, de saber mais, assim, sobre as motivações mesmo da obsessão dele, sabe? E apesar de parecer que o livro conta isso pra gente, eu acho que ficou um tanto vago se parar pra pensar. Mas eu preciso dizer também que eu amei o final desse livro, eu achei bem hard, assim, especialmente em relação a Sophie, mas eu achei muito bom. Pra finalizar, outra coisa muito boa sobre esse livro são os personagens. Eles são tão ótimos, mas tão ótimos que a gente odeia eles ao extremo, sabe? Principalmente os personagens masculinos. Acho que a gente pode aí abrir exceção pro pai da Sophie, que não tem essa característica, mas de resto, todos eles são muito machistas, eles inferiorizam as mulheres, eles assediam. Assim, no mais, né, Bodas de Sangue é um livro ótimo, assim, é tensão do começo ao fim. É um thriller sensacional, sim, ele tem suas falhas, que nem eu falei, mas eu acho que no balanço, assim, eu ainda achei esse livro muito sensacional e recomendo muito. Bom, chegamos ao fim dessa resenha. É isso, gente. É um livro polêmico, é um livro maldoso, é um livro sensacional e eu queria saber quem já leu, o que vocês acharam disso. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueçam de dar o joinha aqui, porque ajuda muito o canal. Se inscrevam também no canal, venham toda semana para novos vídeos. E para quem ficou curioso, para quem ficou com vontade de comprar esse livro, eu sempre deixo aqui na descrição o link de onde comprar. Lembrando que vocês ajudam muito o canal se vocês compram por esse link. Vocês não pagam nenhum valor a mais por isso. É isso então, gente. Um beijão e a gente se vê nos próximos vídeos.